Vamos orar, né, irmão? Vamos. Pai Celeste, nós te damos graças pela comunhão que o Senhor permite que tenhamos a partir desse momento. Amém. Rogamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra ilumine os nossos corações, que renove os nossos pensamentos, que sejam voltados todos para o Seu plano, para o Teu propósito, para a Tua habitação, que é na pátria, que é nos céus, onde Tu mesmo habitas. Senhor, ilumina o coração de cada um de nós, trazendo a Amém. sua verdade do Evangelho. Cuida de cada irmão, para que cada irmão acolha essa palavra com fé. Amém. Que hoje o Senhor abençoe o irmão Vitor, que vai trazer a mensagem da tua parte, que essa mensagem seja uma palavra renovadora dos nossos corações. Te Amém. pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, novamente, a direção do Senhor para essa noite não vai ser continuar naquele estudo. Nós precisamos abordar uma questão muito importante que surgiu, né? Justamente por um Sim. vídeo que eu tinha postado ali no grupo dos irmãos. Não sei se os irmãos conseguiram assistir, mas foi muito. Como disse assim, a colocação que o irmão trouxe, mostrando o habitar do Espírito, foi direcionado erradamente, né? Então, o irmão questionou e pediu ajuda nesse sentido, então nós vamos tentar, pela graça e misericórdia do Senhor, expor nas Escrituras o que é a habitação de Deus no Espírito, né? Amém. Para isso, nós vamos começar falando sobre a habitação de Deus no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. E que melhor, irmão, nós começarmos com o Salmo de Davi, falando em Salmo 132, versículos 3 ao 5. Disse assim ele: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso a minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Então, aqui Amém. nós lembramos da pessoa de Davi, né? Que Deus declarou a respeito dele um varão conforme a seu coração. E o Verdade. próprio Samuel, quando nós vamos na experiência de Samuel, quando ia escolher porque Deus tinha rejeitado Saul, então agora ele ia constituir um novo rei. E quando ele vai na procura de Davi, diante dele estão os filhos de Jessé. E ali você vai ver em 1 Samuel 16, 7, disse o Senhor para Samuel, né? Porém, o Senhor diz a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua Hum. altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E isso, Amém. irmãos, nos mostra alguém como Davi poder enxergar, né? Você vê, uns dias atrás nós tínhamos reparado sobre os fariseus, falando sobre eles, como eles começaram bem na experiência dele, mas logo, logo o coração deles se corrompia, né? E detrás de que contexto acontecia isso? Detrás da aprovação de Deus, da bênção de Deus, né? Então nós vemos o Davi, alguém que experimentou algo diferente, ao ponto de ele declarar essas palavras de que ele se sentia numa morada muito confortável, mas ele via que o Senhor estava morando em tendas, né? E ele não ia descansar até que não fizesse uma morada para o Senhor. Mas ali logo, também em 2 Samuel, os irmãos podem ler, capítulo 7, né? Versículos 5 ao 7. É interessante a resposta do Senhor para Samuel. 2 Capítulo Samuel 7. 7, versículo 5 ao 7. Disse assim: Vai, disse a meu servo Davi. Assim disse o Senhor: Edificar-me has tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que eu fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tendas e no tabernáculo. E em todo lugar que eu andei com todos os filhos de Israel,
falei, porventura alguma palavra com algum das tribos de Israel, a quem mandei a apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificaste uma casa de cedro? Então, aqui, irmãos, nós vemos a resposta do Senhor de uma forma categórica, né? Que caça me edificareis, né? Está falando para Sim, Davi, embora a intenção de Davi é fazer um lugar para Deus habitar, agora Deus, através da sua palavra, ele vai mostrar, irmãos, que não tem um lugar onde Deus possa morar. E confirma ainda em Isaías, capítulo 66, versículo 1 e 2, muito categoricamente, irmãos, isso que ele falou o profeta para Davi, dizendo assim, os irmãos lembram, isso é um versículo bem conhecido, né? Assim disse o Senhor. Isaías 66, 1 e 2. Assim disse o Senhor: o céu é meu trono e a terra é estrado de meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, disse o Senhor. Até aí só. Ó, irmãos, fica muito claro, irmãos, que nenhum homem sobre a terra podia fazer uma casa para morada, para que Deus verdade. morasse. Isso, irmão, nos mostra um princípio, que quando Deus estabelece isso, você pode ver um princípio que nós vamos ver em Isaías 57, voltando um pouquinho mais para trás, versículo 15. Porque esse habitar de Deus, irmão, embora era no tabernáculo, a gente tem aquela dúvida: será que Deus mesmo estava? Mas era a representação ou a presença de Deus naquele lá. E você vai ver nesse versículo, capítulo 57, 15 de Isaías, que diz o seguinte: não sei se os irmãos acharam. Sim, Porque assim disse o alto, olha, olha, irmãos, o sublime, que habita, aonde que habita? a eternidade. A eternidade, a qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar. E aqui tem um mas, né? Mas Tem uma. também, irmãos, também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Você vê, irmão, como caça Amém. agora com 66, a segunda parte que nós não terminamos de ler? Volta lá, Sim, 66, você vai ver. Versículo 2. Porque minha mão fez todas estas coisas e vieram a existir. Tudo existiu para minha mão. Disse o Senhor. Mas, novamente tem um mas aqui. Você vê a associação agora? sim, Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Eu nunca tinha amém. reparado esse versículo com o habitar de Deus no homem. Porque aquele 57:15 fala o mesmo. Ele é o alto Sim, e sublime, que tem de nome santo e que habita na eternidade, mas também habita em quem? No contrito e abatido. Aqui, irmãos, no 66, vai mostrar que a intenção de Deus sempre foi habitar no homem. Mas, sim, logicamente, nós tínhamos falado sobre isso, que era o homem estava impossibilitado de participar das coisas de Deus. Que dirá Deus habitar no homem? Agora, se nós lembrássemos, então, vendo dessa perspectiva, né? A sim, gente está falando aqui em Deuteronômio 12, versículos 5 a 7. Porque de onde que vem o estabelecido? De que maneira foi estabelecida isso, né? E foi através, quando Deus chamou Israel da terra do Egito e trouxe para o deserto, ia levar para aquela terra. Então, ele deu essas leis, no capítulo 12, versículo 5, vai dizer assim: mas buscareis um lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. E para lá ireis,
E esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta de vossas mãos, e as ofertas votivas, e ofertas voluntárias, e os primogênitos de vossas vacas e das vossas ovelhas, lá comereis perante o Senhor. Que lugar? Aquele lugar que o Senhor estabelecer. Você vê como que vai deixando Amém. claro tudo isso Sim, aqui. E lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis de tudo o que fizerdes, vós e vossas casas, no que vos tiveres abençoado o Senhor vosso Deus. Estabelecimento foi dado por Deus. E isso ainda vai deixar mais claro em Êxodo 25, versículo 8, 9. Olha como que é, irmãos, porque parece uma contradição, né? Deus diz assim: no havito, no havito, que caça me edificareis vós, visto que minha mão fez sim. todas essas coisas. Fez todas as coisas. Tá reprovando o Davi, tá mostrando que o lugar dele é o céu, no altíssimo, na eternidade. Agora, o próprio Deus que falou isso aqui, em Êxodo 25, vai falar o seguinte, versículo 8 e 9. Quem lê? Vamos lá. É. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te Aí. mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Isso, irmão. E é interessante, irmão, porque existe uma exatidão na maneira com que Deus estabeleceu as coisas. Eles não podiam fazer além do que Deus tinha estabelecido. Tudo aquilo, irmãos, se nós olhássemos a montagem do tabernáculo feita, ordenada por Deus, tinha muitos detalhes, muitas maneiras exatas de fazer. E qualquer um que fazia diferente era exterminado do povo de Deus. É Por muito que sério. tanta exatidão? Por que tanto cuidado para fazer isso? Porque, de fato, irmãos, Deus estava querendo mostrar através dessa figura, porque mesmo que era uma figura da presença de Deus, que Deus não estava habitando ali, mas era a presença apenas que estava ali, mas não era o habitar de Deus. Porque nunca foi a intenção de Deus habitar na tenda, e muito menos no templo. Tudo aquilo era uma figura do que realmente ia acontecer. E isso, irmãos, nos prepara realmente para nós percebermos a importância do habitar de Deus. E isso, irmãos, é muito, como disse, forte para que aquilo que Deus tinha traçado na sua vontade. A vontade de Deus estava sendo determinada através de figuras no Antigo Testamento com o povo de Israel, que logo mais, na plenitude do tempo, Deus concretizaria. Quando o próprio Senhor Jesus veio, né, irmão Genaro? Apareceu o irmão Genaro. Graça e paz, irmão. Nós estamos falando sobre esse Bem, assunto, irmão, que nós estamos compartilhando. Nós estamos compartilhando bastante com o irmão Genaro hoje, né? Sobre o habitar de Deus, né, Genaro? E, irmãos, amém. é impressionante quando o Senhor vai fazer essa promessa do habitar de Deus pelo Espírito em Joel 2:28, versículo 29. Nós lembramos, o contexto ali, irmãos, em Joel, era aquela rebeldia do povo e aquele castigo disciplinário contra Israel. E a exortação através de Joel ao arrependimento. Se você ler o capítulo 1 até o 2 ali, você vai ver essa força da exortação para que o povo de Israel voltasse o coração ao Senhor. E que a promessa de Deus era abençoar eles. E nessa reação positiva do povo voltar o coração, Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, vai falar o seguinte. Achou, irmão? Pode ler, irmão. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os
servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Irmãos, lembrando que o Espírito fazia morada apenas naqueles profetas, aquelas pessoas que Deus enviava, que Deus escolhia, e Deus purificava para que sejam pessoas que falassem por Deus. O exemplo é Isaías. Quando nós vamos no capítulo 6 de Isaías, não precisa ir lá, eu vou lá. Irmãos, é notório como, vamos falar assim, o coração de Isaías se sentia impuro, ao ponto de ele dizer: meus olhos viram a Deus, eu vou ser exterminado, porque sou um homem de lábios impuros. Lembra as frases? Então, aí subiu um anjo no capítulo 6, vai falar assim, o versículo 7, e com uma braça tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Então, o agir de Deus, para o Espírito de Deus estar em alguém, que era com eles, não era em eles, era com eles. Tinha que ser uma ação de purificação, primeiramente, para Deus enviar eles. Como foi no caso de Isaías aqui. Logo depois, ali, ele é enviado para anunciar e para mostrar o que Deus queria através das palavras. E é interessante que essa é uma promessa que Joel fez aqui em Joel 2, de que em quantas pessoas mandaria o Espírito agora? Ele fala assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Você vê a expressão? Toda a carne. Se você contextualiza no Antigo Testamento, isso é uma, como disse assim, uma exageração, toda a carne. Puxa, era tão exclusivo a descida do Espírito sobre alguém. E nós lembramos muitas pessoas que Deus comissionava, e uma delas era Sansão, quando viu o Espírito sobre ele, lembra? E se manifestava de uma maneira, com outro, com Elias de outra maneira, e assim sucessivamente você via o agir. Mas agora a promessa do Espírito Santo vai além. Vai falar assim: acontecerá que depois daquele dia, que vai acontecer depois para ele derramar sobre toda a carne? Olha, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Puxa, estava confinado somente aqueles profetas para profetizar. Mas agora a promessa vai além, irmãos. Você vê que impressionante? Então, aqui está anunciando isso que foi Pedro em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, se os irmãos lembrar lá, mas não vamos Muito ainda, bom. não vamos ainda. É Atos capítulo 2, versículo 16, mas vamos lá primeiro, o versículo que mostra que o Espírito estava com eles e não em eles. É Salmo 51, 11. Esse salmo mostra que o Espírito de Deus podia estar, e depois o que acontecia com o Espírito? Podia ir embora. E aqui é Davi falando, viu? Salmo 51, 11. Vai anotar, depois eu passo, tem aqui a apostila, vou mandar para os irmãos todos os versículos, tá? Para vocês poderem guardar ali. Ó, como que mostra aqui que no Antigo Testamento o Espírito que via não era um Espírito que habitava neles. Era o Espírito que era comissionada, a pessoa era purificada e o Espírito via sobre eles para uma ação determinada que o Espírito queria. Ó, não me expulses de tua presença. Isso aqui Davi está falando. Nem me tires o teu Santo Espírito. Então, aqui você vê que era possível tirar o Espírito Santo, porque era realmente a maneira com que Deus atuava, que Deus se manifestava. Mas, irmãos, vocês sabem que agora, na nova aliança, depois que o Senhor morre e ressuscita, nós temos a realidade dessa promessa. Quando o Senhor Jesus estava andando na terra, ele se encontrou com a mulher samaritana, mas em determinado momento, no último dia da festa, capítulo 7, os irmãos, vamos lá, capítulo 7 de João, versículo 37,
ele vai falar a respeito do Espírito de uma maneira impressionante. Quem achou? João 7:37. Vai falar assim: no último dia, e no grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê Amém. em mim, como disse a Escritura, de seu interior. Agora é diferente. De seu interior fluirão Fluirão rios de rios água de água viva. viva. Isto diz, versículo 39, isto disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Agora sim. Espírito, você vê que impressionante? O Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda Glorificado. glorificado. Você vê, Amém. irmãos? Aqui, irmão, nos mostra que essa promessa de Joel ainda não se concretizou. E o encontro da mulher samaritana, no capítulo 4 também retrata a mesma coisa. Só que vai mostrar do ponto de vista de habitação para adorar a Deus. Você vê que impressionante? Versículo 21 vai falar o seguinte: o Senhor vai falar para a mulher, né? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. E precisamos lembrar, como que era a adoração no Antigo Testamento? Era estabelecido o lugar, nós limos, que Um só Deus lugar. estabeleceu e ali eles tinham que adorar. Mas Isso. Para lá agora, irei. você vê, impressionante, agora o Senhor muda isso aí. O Senhor está Sim. falando com ela e disse, crê-me, mulher, que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito. espírito Amém, Pai. e em Sim, verdade. verdade. Amém. Aleluia! Amém. Irmão, você vê essa preparação, ainda o espírito não era. E esse andar do Senhor aqui, vivendo aqui na terra e dando testemunho de que ele era o Cristo e que ele era o enviado de Deus, ainda era preparação, porque você vai ver, por exemplo, os próprios discípulos que estavam com eles não conseguiam alcançar a entender isso. Quando nós vamos no capítulo 14 de João, vamos lá, você vai ver ainda a dificuldade que os irmãos tinham, né? Versículo 15. O Senhor vai falar assim: se me amais, guardareis meus mandamentos. Guardarei os mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. E aí a pergunta é: como é possível que pode ter outro consolador? Quantos consoladores tem então? Você vê que é interessante, o Senhor está querendo mostrar a eles. Por quê? Porque eles estão naquela incertidumbre, né? Versículo 11, voltando um pouquinho para trás. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Em mim. Crede, a menos por causa das mesmas obras. Nós lembramos, Tomé falou assim: mostra-nos o Pai e nos basta. Há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, Meu vê o Pai, Pai. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. em mim. Aí, crê-me a menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pederes no meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pederes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me Amém. amais, guardai os meus mandamentos. Agora você vai ver. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja alguns dias convosco. É assim? Sempre, irmão.
Não, que Oh, esteja para aleluia. sempre convosco. Ô, irmãos, essas coisas tem que ficar no seu coração, porque realmente são coisas importantes. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Irmãos, esse Espírito da verdade, que o mundo não conhece, estava ali presente na terra. Ele veio para os seus e os seus não conheceram. Ó, quando você vai no capítulo 16, o Senhor vai falar, capítulo 16, volta lá, mas voltamos de novo, né? Versículo 16 aqui. Mas vamos no capítulo 16, agora, versículo 1, vai falar assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo Capítulo amado os 16. seus que estavam nele, capítulo 16, perdão, eu estou lendo errado aqui, é 16. Fala assim, e tendo-vos dito estas coisas, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandaliceis. Ó, por quê? Eles, quem são eles? Os que não conheceram ao Pai nem o Filho. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar o culto a Deus. Por quê? Isto fará, versículo 3, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Você está vendo, irmão? Volta lá no capítulo 14, agora, versículo 16 de novo. 17. O Espírito da verdade que o mundo Não pode receber. não pode receber. Por que não pode receber o Espírito? Porque não creram nele. Isso, você vê? Não conhecem. É mesmo o que falava no capítulo 16. Não conhecem ele. Não conhecem o Sim, Pai e não conhecem o Filho. Lá no capítulo 16, por causa de que não conhecem o Pai nem o Filho, eles iam julgar que isso estava tributando o culto a Deus. E de que maneira? Matando eles. Você sim. vê ao ponto que chega lá, e isso nos faz lembrar, irmãos, que você vê como que é a incredulidade, né, irmãos? Capítulo, nós estamos lendo a experiência de Lázaro, né? Que muitos creram nele depois que Jesus ressuscitou. Mas sabe o que fizeram no capítulo 11? Muitos dos que tinham visto que Lázaro ressuscitou foram correndo a contar, sabe para quem? Para os fariseus, para os religiosos. Ó, Vamos quando ler de você novo. você vai lá no capítulo 11, né, de João. Pois já voltamos aqui. Aqui, sei. Vão querer matar o Senhor, 47. Então, os principais sacerdotes, aqui já tinha ressuscitado Lázaro. E os fariseus, quando ficaram sabendo disso, convocaram ao sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Vamos crer no Senhor. Puxa, Lázaro ressuscitou. Não. E se uma vez que este homem opera sinais, olha que impressionante, se deixarmos assim, todos crerão nele. Você está vendo? Impressionante. Que coisa, né, irmão? Que coisa impressionante, irmãos. Você vê, Verdade. quando a pessoa não conhece o pai e o filho, né? Porque agora você é assim, não pode separar, né? Você fala assim, eu conheço Jesus só. Não, se você conhece Jesus, conhece quem também? Conhece o pai. E Aqui está bem. É, quem vê o Pai vê a mim. Está definido isso, isso. tá vendo? Agora você vai ver como que é o incrédulo, que não crê mesmo, é assim. Ele está vendo os sinais, ele está vendo o milagre, mas ele fica desesperado. Não, mas sabe para quê? Para calar. Fica É, desesperado para que não continue falando, né? sim. Ridiculizava, lá nós estávamos lendo com a Lília, Lucas 16, e o senhor falando sobre o mordomo, tal, no final, disse, e muitos dos fariseus e os escribas que ouviram, e se começaram a rir entre eles, né?
e o ridiculizavam. Porque aí a expressão bíblica, porque eram avarentos, fala assim desse jeito. E aí o Senhor vai dar duramente a eles. Mas voltando aqui no 48, 49 agora. E Caifás, porém, um dentre eles, o sumo sacerdote naquele ano, advertiu dizendo, vós nada sabeis, nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não dizia isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Mas no coração de Caifás não era arrependimento, não era para que ele Esse era, receba arrependimento, era para fazê-lo esse, calar. Você esse vê que era o sem querer impressionante, irmão? querendo, né? Tá vendo como que é o negócio? Ele Então, o profetizou. Espírito, repete que não vi, Não, eu tô falando assim que ele profetizou sem querer querendo. sem querer querendo, exatamente. Ó, irmão, você vê como que é impressionante. Nós detivemos um pouquinho para falar quem que recebe o Espírito, né? Então, por que que o incrédulo não pode receber o Espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, o outro Consolador. Porque não creem. Não E esse creio. aqui é muito categórico, capítulo 14. Voltamos de novo lá, capítulo 14, versículo, nós lemos 18, né? Não, 17. O Espírito da verdade que o mundo não Pode pode receber. receber, porque não o vê. Ou seja, não está crendo, né? Nem o Sim. conhece. Você vê que impressionante, irmão? Agora, quem que eles não conhecem? Ao Pai e ao Filho. Agora separa para mim o Espírito de novo. Porque aqui Não está tem falando do como. Espírito, né? Não conhece Não o tem como Espírito. separar. Mas agora está falando, não conhece o Espírito, não está falando não conhece o Pai e o Filho. Por que que ele vai associar não conhece o Espírito aqui? Porque o Espírito é a mesma coisa que quer. Que o pai e o filho. O pai e o filho, que é um versículo 23, vai para trás um pouquinho para frente, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, o que ele vai Guardará a fazer? minha palavra. Isso. E meu pai, ó, O meu pai amará. o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Agora a pergunta é: se eu, esse consolador que vai vir a morar no coração dos irmãos, vai vir morar nos discípulos. No final, quem que vem morar? É o Consolador ou é o Pai ou o Filho? Quem que é? Você está vendo? Ou fica com o que está escrito ou inventa coisa, né, irmão? Porque tem gente Sim. inventando coisa aí. É o É, consolador, né? Que é o Espírito da Isso. verdade. Amém. Que o mundo não, Não, não 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 conhece. pode conhece. receber, porque não vê e não o Não conhece. conhece. Agora, o versículo 18, o que que ele diz em 18? Mas o Não que que vos ele fala no, o deixará, que que ele fala, deixarei ah, órfãos, voltarei para mas o vos. que que ele fala no 17 ainda, em Ah, relação às isso, pessoas que ele está falando? isso. Nem o conhece vós. Oh, muito bem lembrado. Vós quem? Obrigado. Vós quem? Vós, os Vós quem, crentes, irmão? aqui Nós. dos Isso. crentes. Vós, Amém. aleluia, o conheceis. Que Por palavra. quê? Por Amém. quê? Por quê, irmão? Que É, ele porque habita ele habita convosco. convosco. Habita E que convosco. E aqui mais? a pergunta E é: estará em vós, ó. isso, muito bem. Você vê, por que que aqui é habita convosco e não em vós? Porque ali estava Jesus com eles. Ele, o Isso. próprio Senhor estava com eles. E o próprio Senhor não podia estar onde? Neles. 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 Só vai se concretizar isso quando ele Só de... morre e Isso. ressuscita e envia o Espírito. Você vê que Amém. impressionante? Só Agora após fica glorificado. isso, fica claro para nós que o habitar em nosso coração, em primeiro lugar, é para sempre. Segundo lugar, Sim. quem é que vem habitar? É uma força, é um poder ou é uma pessoa? É uma pessoa, irmão. Ou uma É uma ação pe- ativa.
Uma força ativa, né? Tem pessoas que dizem assim que é a vida que vem habitar em nós. Ah, se é a vida que vem habitar em nós, então é Deus. Só que eles querem mudar a frase, né? E fala assim, vida, E- né? e- Não, Então, e está escrito mais para frente que o irmão leu que quem vai fazer morada? isso. Leu lá aqui, ó. É. É, O pai, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu isso. Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí, É uma, tá né? É uma bem? pessoa, É não uma é uma, pessoa. Não, e Isso, outra irmão. coisa, no versículo aqui, fala assim, não vos deixarei órfão, 18, né? Isso. isso. Se não Muito deixa bom. órfão, porque está sempre aí dentro, né? Está Isso. aí. Não, aí, esse versículo até chamei a atenção na última comunhão nossa, porque você Sim. fica órfão de quem? Isso. De É do pai. pai, né? Pai. De pai, Isso. não é de irmão. É. E ele tá falando em primeira pessoa, não tá falando meu Isso, pai deixará órfãos. Eu vos nos deixarei órfãos. Você vê? isso. Ele está 18, falando, né? Jesus está falando isso. É. Não Estando vos com ele, deixarei Jesus está órfãos. falando Jesus está isso. falando. Agora, claro, se você quer dar interpretação, eu vou falar assim, não, é aquele que está dentro dele que fala isso, né? E aí vai nessa linha, mas nós precisamos ler o texto, ler o que a palavra Amém. de Deus fala, como ela é. Ela está deixando Amém. claro, Amém. né? E ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. E isso aqui nos lembra, irmão, que muitos escarnecedores que fizeram com o Senhor, lembra que até provocaram ele, ah, se eres o Cristo, quem que te bateu, né? Profetiza, quem te bateu? Ali o soldado na Isso. cruz, ah, se é filho de Deus, desce, né? O É, ladrão do lado, se ele é filho de Deus, desce e salva-nos. Todo mundo querendo ele tomar partido. Ele podia ou não podia? podia. Podia, mas ele veio para Mas, fazer mas, mas aí, como é que ia se cumprir as escrituras? como que se ia cumprir as É, escrituras. verdade. Oh, irmãos, que consolo, que força a palavra de Deus. Amém. Amém. Ninguém tira a minha vida. Eu a Amém. dou espontaneamente. E assim como Amém. espontaneamente ia dar, ele mesmo ia recobrar, viu, irmãos? É Estão verdade, irmão. entendendo, hein? Glória a Deus Amém. pela Amém. palavra, que é viva. Amém. Amém. E interessante aqui que diz, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, Isso, porém, me vereis. amém. Agora, nós agora. É, Como é que nós vemos agora? isso. Você tá Só vendo? Sim, crendo. Só crendo. É só crendo Isso, que crendo. irmão. nós vemos. E na ressurreição, você pode ver, ele apareceu mais de 500 à la vez, né? Que vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo, acho que é o 5. Apareceu a Cefas, depois aos 12. E a 500 irmãos à vez, né? Fala assim que ao mesmo tempo. Numa só vez. De uma só No vez, mesmo perdão. tempo. E aí você tem essa expressão que vai dizer assim, alguns ainda estão vivos e outros dormem, né? Que alguns já morreram. Mas você vê, nunca apareceu para aqueles fariseus lá incrédulos. Não apareceu para Não. dizer, ó, eu ressuscitei e tal, tá vendo? Tá Não. vendo, ó? Tá É, vendo? Eu falei, ó, eu é. aqui, ó. Ó, eu aqui, ó. Não, não falou isso. Mas aqueles lá que fizeram isso, e até os que traspassaram, porque foram romanos, mas os judeus junto, os religiosos junto, eles vão ver o Senhor vindo na glória, irmãos. E ele declarou isso, Amém. lembra? Lembra? Eu acho que é Amém. Lucas, né? Lucas 28, vamos ver. Ele falou isso para o Caifás, né? Vamos ver. Nos limos, acho que era. Ou foi Mateus, hein? Mateus 26, acho que foi. Quer ver? Fala assim. Aí o Caifás interpelou, né? Dino, te conjuro-te pelo nome de nosso Deus que nos diga francamente, tu eres o Cristo. E ele falou assim, né? Capítulo 26, versículo 63. Vai falar assim: Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste.
Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém, aleluia. Que coisa, né? Amém. Eles vão ver, irmãos. Esses Sim, incrédulos que hoje não conseguem ver, nem não conseguem crer, vamos falar assim, né? Hoje o Espírito não vem para eles, mas eles vão ver quando o Senhor vier na sua glória. Aí todo olho o verá e se sim, lamentarão diante daquele que vem. Você vê que impressionante? Por quê? Porque vem a ira de Deus também, né? É sim, impressionante, né, irmãos? Agora, você vê, irmãos, como que esse Espírito que Deus fez habitar em nós. Agora, na ressurreição do Senhor, Deus enviou o Espírito, né? E nós vimos Pentecostes, né? Ali o capítulo 2 de Atos, né? Podemos ir lá para ler lá. Capítulo 2 de Atos, vai falar o seguinte, né? Versículo 16. Aí todo mundo ficou escandalizado porque as pessoas foram cheias do Espírito, né? Mas o que ocorre aí, Pedro vai falar, é que foi dito por intermédio do profeta Joel. Ele está explicando. Essa é a promessa que foi feita lá por Joel, que sim. não podia ser concretizada. Só depois da morte e ressurreição que o Senhor derramaria de seu Espírito. E esse derramar do Espírito não é, irmãos, para estar com eles, é para estar em eles. Você vê a diferença É agora? verdade. Sim. Lá no Antigo Testamento era com eles, né? Mas agora, irmão, é neles. Puxa vida, que Amém. impressionante, hein? Ó, e fala assim, e acontecerá que nos últimos dias, disse o Senhor, que derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Versículo 19, quem lê? Mostrarei Mostra, prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Até onde, irmão? Bateu 22, irmão. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E Aí. acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aleluia. Aí você vai ver o Aleluia. relato aqui, né, irmãos? É impressionante, né? Que levou aquela multidão que estava ouvindo a perguntar a Pedro, né? Que faremos, né? Você vê o Espírito de Deus veio para fazer isso mesmo. Ele veio, foi manifestado, derramou de toda a carne e começaram a profetizar, mas o Espírito veio para convencer. E o que Amém. estava produzindo na pregação de Pedro ali, porque Pedro se levantou e começou a pregar, mas junto com ele, ele estava representando os outros, vamos falar assim, né? Não era uma voz, né? Como hoje o povo está acostumado a ouvir uma pessoa e terceiriza a sua vida espiritual para aquela pessoa ensinar as coisas de Deus. Não. Ali nesse momento, pela direção do Espírito, Pedro se levantou não como um líder da igreja, mas se levantou pelo Espírito orientado para falar aquilo. E o resultado foi que as pessoas se converteram, se arrependeram. Né? Isso, irmãos, o que o Espírito de Deus vier, né? Quando ele vier, ele convencerá de pecado, de justiça e de juízo. Você viu, irmão? É isso que ele estava fazendo aqui, né? Nessa pregação. Então, ficou bastante claro, irmão, esse ponto ali. Quanto tempo fica o Espírito em nós, né? Aí Joel vai mostrar nós lemos esse versículo que vai se derramar. Então, eu pergunto para os irmãos, que diferença tem, por exemplo? Você lembra que nós compartilhamos
que estando as portas trancadas, apareceu o Senhor para eles, né? E aí, na Sim, conversação com eles dizem, soprou para eles e diz assim: recebeu o Espírito. Mas você vê lá em Pentecostes novamente o Espírito vindo aí. A pergunta é: tem dois Espíritos? não, Não, tem um só Espírito. Agora, o que significa aquilo? E isso é muito simples de entender, né? E quando você vai ver que eles estavam diante daquele que ressuscitou dos mortos, com aquela incertidumbre, sem entender nada, o Espírito de Deus entrou neles. Agora, de sim, onde que vem o Espírito de Deus? E isso que tem que nos impressionar. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba, né? Puxa, o Senhor soprou e receberam o Espírito. Isso nos lembra, irmão, como que Deus fez o homem. Ele é fez isso que eu aquela, ia falar. é, deu aquela forma no barro, né? Era um corpo, vamos falar assim, mas não tinha vida. Não Depois, o que tinha que o Senhor fez? sopro de fôlego de Soprou, vida. soprou, né? Então, Jesus que estava ali, soprou também. Isso precisa falar a nós. Quem é Sim, esse que está soprando ali? Aí, logicamente, eu sei que da interpretação vai falar assim um monte de coisa, mas ali precisamos ver Deus, irmãos. Deus sim, soprando o Espírito para eles. E você vai ver que a promessa do Senhor era para que eles vá lá, naquele lugar que iam receber o Espírito. Mas não estava impelido de que eles recebessem o Espírito antes, para eles compreender. Porque o Espírito faz isso, nos ensina as coisas, nos mostra. Ó, lembra, por exemplo, aqueles dois caminhos a Emaús? E a sim, conversa aquela não tinha reconhecido, ele falava e eles não conheciam, mas no interior ardia o coração deles quando ele se ensinava e expunha essas escrituras, expunha essas escrituras. Em todas as passagens que falavam da lei, dos salmos, dos profetas a respeito dele. Aí quando ele chega lá, eles forçam ele a entrar na casa e sentam com ele para comer e o Senhor parte o pão, que diz a Bíblia? Que seus olhos foram abertos. Você viu o que é? amém. Ah, não, então não é, ele não é Deus Partiu o ali, não. pão. Os olhos dele foram abertos para ver, irmãos. Você vê que E que partiu impressionante? o pão. E partiu o pão ali, ó. E eles reconheceram. E a Sim, Maria, quando achou que aquele que estava lá era o sepultureiro, né? Falou assim: dime onde o colocaste, lá na ressurreição, naquele momento lá no sepulcro. Fa- falou assim: me disse onde você deixou. Eu mesma levarei, não sei como que ia levar o corpo dele, né? Mas falou isso, né? O que o senhor falou? Maria. Puxa, os olhos dela foram abertos, irmão. Puxa vida. Vamos colocar limite ao Senhor do jeito que ele quer fazer as coisas? Não, só o não, Espírito vai ser lá em Pentecostes. Não, irmãos, o Senhor faz como ele quer. É só nós sim, crer que os nossos olhos são abertos. Glória a Deus por exatamente. isso. Amém, Maravilhoso. irmão. Vamos prosseguir aqui, ó. Só na terceira folha, ainda tem sete, mas não vai dar tempo. Já terminou o tempo. Vamos ler um versículo importante aqui de Romanos 8, 9 e 11. Romanos, Oito, verso 9, 11. 9 ou 11, irmão, por favor. É o capítulo 9, o verso 11. Versículo 9 ao 11. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca. Capítulo Romanos 8, né, irmão? Que versículo está lendo? É 8 ou é 9? É 8, irmão. Romanos Ah, 8, perdão, irmão. 9, Tá. 9 Vós, ao 11. porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de Sim, fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. sim. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o espírito é vida por causa da justiça. Amém. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por Amém. meio do seu espírito que em vós habita. Amém. Irmãos, aqui é muito evidente que quando o Espírito de Deus vem, vai confirmar novamente, né? Versículo 9. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Aí que No eu falar, espírito. no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, tá vendo? Então, lá Sim. em João 14, é chamado como o Espírito lá, o Genaro? O Consolador, O Consolador. Mas o aqui em Espírito da verdade. Romanos, isso, o Espírito da verdade. Mas aqui, como é chamado o mesmo Espírito de lá, é chamado aqui? Primeiramente, o Espírito só. Logo, Isso. como que é chamado? O Espírito de Deus. Espírito Espírito de de Deus. Deus. Olha que impressionante. Só que continua dizendo, e se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. Você está vendo, irmãos? De Por isso Cristo. que quando nós falamos que Espírito de Deus, Espírito de Cristo, é a mesma coisa. O Sim. habitar em nós não são três espíritos, é um só espírito que contém Deus, vamos falar assim. Você vê, isso aqui é muito importante, irmãos, porque tem pessoas dizendo que não é, o espírito não é de Deus, que Cristo não é Deus, é apenas a vida e muita coisa mais. Mas os versículos bíblicos estão nos mostrando, provando, quando nós lemos nele com sinceridade, com simplicidade, que nós temos clareza que esse espírito que habita em nós é Deus mesmo habitando. Quando nós Amém. falamos que o Aleluia. Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, é Deus mesmo habitando em nós. Ou tem como separar você? Separar Cristo de um lado, o Espírito Santo do outro, Deus para outro lado? Não. É um só, irmãos. E ainda, versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que vai fazer? Vivificará Vivificará também vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. em vós. Muito claro, né, irmãos? É Ó, muito, irmão. E muito claro também é o verso 9. sim, Ele começa com Espírito, vai para sim, Espírito de Deus, depois para Espírito de Cristo. Está falando verdade. da mesma pessoa, A mesma o tempo pessoa. todo. Não tem como você separar isso, não tem como. Verdade, irmão. E aqui, não sei se os irmãos estão vendo na tela, tem o 1 de Coríntios, nós vamos aqui, por causa do tempo, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Aqui na tela fala assim: acaso não sabeis que vosso corpo é santuário de quem? E Deus? Então, é santuário do Espírito Santo, é Espírito de Deus, é de Deus mesmo. Mas é interessante isso aqui, irmãos, porque tem pessoas que falam que o Espírito de Deus se mesclou com o nosso espírito, né? Lembra essa frase? Não, o Sim. versículo aqui está dizendo: qual que é santuário de Deus? É o nosso corpo. Isso aqui vai nos ajudar a entender um princípio agora. Por quê, irmãos? Porque o habitar de Cristo em nosso coração é uma coisa e habitar do Espírito Santo em nosso corpo é outra. Como que ocorre esse habitar em nosso coração? E o irmão Genaro, ele citou um versículo, né? Colossenses 3:16. E habite ricamente a palavra de Cristo. Cristo em vossos corações. Sim. Mas quando você vai em Efésios 3:17, vai falar: habite Cristo pela fé em vossos corações. Ou seja, eu posso deixar habitar em meu coração ao Senhor ou não. Ou talvez meu coração ainda tem muita coisa. Lembra lá em capítulo 3 de Apocalipse, quando o Senhor está falando com a igreja em Laodiceia? Não precisa ir lá, só vou falar para vocês. E o versículo vai dizer assim, que o Senhor vai exortar a igreja que é miserável, pobre, nu, te aconselho que de mim compres ouro refinado, colírio para os olhos. E aí o Senhor vai falar assim, eis que estou à porta
e bato. Se alguém abrir, você tá vendo, irmão? Irmão, eu posso ser uma pessoa da fé e que realmente o Espírito está em mim, mas o meu coração ainda não tem esse viver que corresponde ao Senhor. Então, o Senhor precisa habitar em todo o meu ser, habitar todo o meu coração, meus pensamentos. Então, quando você vê que Paulo escreve essa carta, 1 de Coríntios, capítulo 6, voltando de novo, capítulo 6, estamos aqui. Lembra o contexto da igreja em Coríntios, como que era? Não era carnal? Sim. Então, o que que nós podemos falar? Então, não, essas pessoas não têm o Espírito de Deus, porque são carnais. E se você vê o desdobramento até o capítulo 6, quantas coisas não praticava essa igreja? Sim. Estava, como dizia, vivendo carne mesma. No entanto, Paulo vai falar assim: acaso não sabeis que vosso corpo, olha aqui, interessante, santuário de quem? Do O Espírito Espírito Santo, Santo que está em vós. em Jerusalém? Não. É vós. Você vê, quando uma pessoa verdadeira tem o Espírito de Deus, ele vem habitar no corpo. Agora veja bem. É impressionante isso aqui. Porque fostes comprado com preço, agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. E aí, irmão, entra o que nós falamos anteriormente na reunião, quando falamos sobre conhecer a vontade de Deus. Que nós precisamos ter uma mente renovada. Ou seja, o habitar de Deus, esse espírito que Deus fez habitar em nós, ele vem com um objetivo, nos guiar a toda a verdade, a toda a Amém. verdade. E ele não falará outra coisa senão aquilo que ele viu do próprio filho. Então ele vai nos ensinar tudo o que diz a respeito. Mas agora coloca limite para esse espírito. Ó, como fala esse Não. versículo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo. Aqui eu tenho aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, 16, 22. Fala assim: regozijai-vos sempre. Fala assim, né? Orar sem cessar. Versículo 16, 17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E tem uma frase ali. O que que diz? Não apagueis o Espírito. Isso, tá vendo que nós podemos apagar o espírito? Isso. Mas como apagar? Aqui é uma vela encendida? É um Não. fogo? Na verdade, é assim, aquela conexão que nós estamos tendo com o Senhor, estando na fé, é quando você está voltado o coração para conhecê-lo mais. Mas você pode estar distraído com coisas, voltado para si mesmo. Não despreceis as profecias. Está vendo que na nossa dificuldade com a palavra de Deus? Julgar todas as coisas, retende o que é bom. Mas você vê, irmãos, antes de ele abordar versículo 16, você tem aqui o versículo 24, olha o que vai falar. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça, da fé e do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Alguém comprometido com o Senhor, voltado para o Senhor, que está na fé, que está unido. E essa frase aqui, irmãos, olha que vai falar, versículo 25. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar, tá vendo que não alcançamos ainda? Para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos ou durmamos, vivamos como? Meu Deus. Unidos a Ele. Que vai falar 1 de Coríntios, que nós estamos lendo lá. 1 Coríntios, se você pegar o versículo 17, capítulo 6, versículo 17, o que se une ao Senhor. Antes de falar que se une ao Senhor, nós líamos, lembra que nós falamos? Que se une, acaso usareis os membros de Cristo, que é o corpo, tá vendo? E farás, E farei se corpo de unirá com meretriz? meretriz? Membro de uma meretriz? De modo nenhum, tá vendo? Mas o 17, como fala, irmão? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Tá vendo? Então, esse aí, irmão, agora, não sei assim, o que nós precisamos ficar claro nisso aí. Tudo o que está acontecendo em nós
é fazer com que aquilo que foi feito em Cristo venha para nosso coração, venha para a nossa Amém. mente. Embora nós temos o Espírito de Deus, e nós lembramos como que foi a base para dizer que nós recebemos o Espírito de Deus. E aí você vai em Gálatas capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, e Paulo vai estar exortando a eles, né? Em Gálatas ele vai exortar. E vai Irmão, falar assim, só, Gálatas só, só um gancho aí, né? No versículo 17, né? Sim, irmão. Mas depois você fala ali no versículo 19, fala: acaso não sabeis que o Isso. vosso corpo é santuário Aí, ó. do Espírito Santo que está em Tá vós, vendo? o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, Que coisa, hein, irmão? porque Amém. foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É impressionante, irmão. Amém. E você vê que nós estamos falando justamente da mesma coisa. Como é que nós glorificamos por meio de nosso corpo ao Senhor? Estando na fé, permanecendo no Espírito, Amém. andando no Espírito. Verdade, Pai. Amém. E aqui, ó, você vai ver, qual que é a base, irmão, para falar que o Espírito está em nós? E uma coisa que trabalhamos bastante com os irmãos novos é isso aí, né? Essa insegurança que uma pessoa tem, porque diz, ah, será que tem? Eu não tenho certeza que o Espírito de Deus está em mim. Eu sou tão ruim, e eu acho que o Espírito de Deus está em mim. Ó, então aí a gente falava, né? Mais ruim que a igreja em Corinto, você não pode ser deixar de ser, porque eles eram ruins mesmo. Mas eles tinham o Espírito de Deus, né? E a Então, não pode exortação esquecer, justamente para eles, porque eles tinham o Espírito. Pode falar. exato, porque eles eram igreja. Isso aqui é uma Eles eram igreja. correção para eles. Isso. Ó, versículo 3, Gálatas 3:3. Sois assim de insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão tantas coisas que sofreste, se na verdade foram em vão? Ó, versículo 2. Quero apenas saber isto. Agora sim. Quero saber É apenas versículo isto. 5. É. Não, o 2. O 2. 3:2. Quero apenas saber isto Ah, de não voltou. vós. Voltei para trás. Recebestes o Espírito pelas obras da lei? Ou pela. Pregação da fé. Tá vendo? O Espírito que o irmão recebeu, que as pessoas recebem, é porque foi pregado o Evangelho. E nós temos a experiência com Amém. Cornélio. Amém. Quando Pedro foi na casa dele, lembra que o Cornélio saiu a receber e se prostrou? E quando se prostrou, quis adorar a Pedro, né? O que Pedro falou? Sim. Lembra, os irmãos? Que ele Capítulo era homem 10, como versículo ele. 33. Sou Para um não fazer conservo. isso, que era homem como ele, né? Eu sou homem como você. Você adora a Deus. Falou isso, né? Sim. E Cornélio não conhecia Pedro e Pedro não conhecia Cornélio. Não conhecia, não. Mas aí você vai ver que quando Pedro entrou na casa, ele começa a discursar. Lembra disso? Capítulo 10 de Atos. Versículo, acho que 33. Vamos ver. Aquele o Cornélio falando para ele, portanto, sim demora, mandei te chamar e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui reunidos na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Esse é o Cornélio Amém. falando, né? Versículo 34. Então falou Pedro, primeiro tem que se batizar. Não, escuta só. Não. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz Acepção de Acepção acepção de de pessoas. Deus. pessoas. Pelo contrário, a qualquer nação e qualquer que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Amém. Esta é a Amém, Pai. palavra que Deus enviou aos seus filhos, os Amém, filhos de Senhor. Israel, Obrigado, Pai. anunciando-lhes o quê? O O evangelho da paz. evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde Galileia, depois do batismo de João, que pregou João. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. E nós, aqui Pedro vai falar, e nós, quem nós? As testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida e penduraram no madeiro. A este, aqui ó, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e vivemos com ele. Depois ele ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar a povo e testificar que ele quem foi constituído por Deus e juiz dos vivos e dos mortos. Até aí. Ele queria seguir, ele queria seguir falando, né? Que nem nós aqui, não parar mais, né? Deles profetas dá um testemunho de todos por meio tal, tal, tal. Aí 44. Ainda Pedro falava estas coisas. Ele estava na boca assim falando, né? Quando caiu o quê? O Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você vê, irmão, que impressionante. A promessa de Joel continuava se estendendo, não era só um Pentecostes. E aqui é o Sim. início dos gentios, né? Então, ali foi derramado o Espírito sem nenhum tipo de. Porque nós, por exemplo, dissemos assim: não, primeiro a pessoa que disse que crê tem que ser batizada, né? E que é bíblico, isso aí não tem problema. Mas o Espírito não tem limite. Aqui eles não foram batizados. Depois, provavelmente, foram batizados, entraram nas águas do batismo. Mas ali o Espírito veio. Você vê que impressionante? Confirmando que era de Deus. E isso aqui, irmãos, por que que nós entramos aqui? Nós entramos aqui justamente porque a promessa de Deus estava sendo cumprida por um lado, mas por outro lado nós estamos vendo que a dificuldade que Pedro e os discípulos tinham de reconhecer o agir de Deus. Pedro estava com dificuldade de entrar na casa de um gentio, ou não estava? Para eles, o Tava evangelho, o Espírito estava limitado somente para quem? só Para para o Israel. povo, para Israel. Você vê como que é. Então, irmãos, vamos falar assim, mover que Deus estava fazendo e alcançando as pessoas por meio do seu Espírito. E aquelas pessoas que Amém. receberam o Espírito Santo eram confirmadas como filho de Deus. Agora, voltando de novo. Aqui, irmão, só para terminar, tem um monte de versículos que eu separei que não vai dar para falar. Ó, João 3:24, 1 João 4, Timóteo 1:14, 1 de Coríntios 12, tem muitos versículos, mas incontáveis versículos. E aqui eu vou disponibilizar, irmão, aqui os versículos no grupo para os irmãos poder continuar lendo, né? Tem muitos, inclusive tem versículos que nós lemos agora que não está na lista. Mas aí os irmãos depois prosseguimos, né, na leitura, que vai ser importante. E por causa do tempo, passamos do tempo, irmãos. Vamos parar por aqui e os irmãos podem continuar então com a palavra.